Bom, pessoal, vamos dar início aí à segunda parte da nossa primeira videoaula em relação ao estado da arte da macroeconomia, né? Lembrando que a ideia é nós entendermos aí o processo bem introdutório, né, de evolução da teoria macroeconômica para nós alinharmos aí as percepções teóricas do ponto de vista de modelagem ao longo da disciplina. A ideia é exatamente mapear, né, de onde nós estamos saindo, ali dos primórdios do surgimento da chamada macroeconomia moderna, com os desdobramentos lá da teoria geral do Keynes, a partir da interpretação feita pelo Keynes a respeito da chamada crítica frente ao pensamento clássico, né? E na primeira parte da nossa videoaula, nós chegamos a uma conclusão, não é? Nós temos aí perpassado a evolução e as contribuições apresentadas no período que circunscreve a chamada síntese neoclássica, né, o chamado mundo keynesiano. Nós temos aí a contribuição do aparato ISLM e a contribuição aí da chamada curva de Phillips, né? Como eu havia comentado, a curva e o modelo ISLM, desculpa, está mais associado às condições de demanda, né? Quando eventualmente nós passamos ali a flexibilizar preços, impor uma flexibilidade de preços, né? Lembrando que o aparato ISLM ele é construído sobre a hipótese de rigidez de preços, respeitando a hipótese central apresentada ali pelo Keynes, porém, a partir dos desdobramentos e as críticas que foram feitas em relação à construção do modelo ISLM como plataforma elucidativa de execução das políticas macroeconômicas e, melhor ainda, como plataforma que eventualmente nós podemos aí elucidar a capacidade e eficácia que as políticas macroeconômicas, ora fiscal ou monetária, tenham frente à tentativa de expandir o nível de atividade econômica, frente à necessidade de redução da taxa de desemprego, há um apontamento crítico, né? Porque considera-se aí um efeito estático dos níveis de preços e, eventualmente, com os desdobramentos ali da curva de Phillips com a incorporação de um certo grau de flexibilidade de preços, embora com a hipótese de expectativa adaptativa, é possível nós identificarmos aí um efeito preços nas condições apresentadas ali no modelo ISLM. Então, ao término ali da década de 50, início da década de 60, a evolução da teoria macroeconômica, embora limitada em alguns pontos, como nós apresentamos no final da primeira parte da nossa aula, ela veio a contribuir com o desenvolvimento de uma estrutura muito próxima às condições de oferta agregada e demanda agregada. Não é? Então, se nós observarmos e construirmos inicialmente o nosso aparato ISLM, né, sabemos ali que, por exemplo, do ponto de vista da nossa curva LM, nós temos basicamente dois conceitos. Nós podemos diferenciar em dois conceitos, né, pessoal? É o chamado conceito de saldos monetários nominais, né? E o conceito de saldos monetários reais. Qual é a diferença? Né? A diferença agora é que quando eu incorporo o efeito preços, né, lá no meu mercado monetário, eu vou ter uma distinção aqui em relação a esses dois conceitos. Né? Enquanto no modelo inicial ISLM seria indiferente eu estar aceitando o conceito de saldos monetários nominais com saldos monetários reais, uma vez que os níveis de preços eles eventualmente eram fixos. Então, uma hipótese de choque de preço na economia era insustentável exatamente na construção inicial desse aparato
e SLM. Todavia, né, ao aceitarmos choques de preço na economia, saindo um pouco da suposição inicial, onde os preços eles sejam totalmente rígidos, eu tenho que agora diferenciar o conceito de saldos monetários reais com o conceito de saldos monetário nominal. Né? Agora, com a incorporação de preços, né, qualquer mudança no nível de preços vai afetar o estoque real de moeda da economia e, consequentemente, possivelmente, isso vai afetar aí o deslocamento da nossa curva LM. Então, se nós formos reconstruir o nosso aparato ISLM com a incorporação agora da hipótese de choques de preços, sobretudo nesse mercado monetário, então estabelecendo inicialmente a relação apresentada no nosso sistema keynesiano, né, a partir da relação entre taxa de juros e renda, nós sabemos que a curva IS ela é negativamente inclinada no plano taxa de juros e renda. Nós sabemos que a curva LM ela é positivamente inclinada na nossa relação entre taxa de juros e renda, né? Tendo em vista as condições apresentadas lá no mercado de trabalho. Então, eu sei que para um dado nível de renda de equilíbrio, eu tenho um dado nível de juros de equilíbrio, ok? Eu sei que qualquer ponto ao longo da minha curva IS é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada. Nós sabemos que qualquer ponto ao longo de uma curva LM é um ponto de igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda. E nós sabemos que qualquer efeito exógeno, seja das condições advindas do meu mercado de bens, ou seja das condições advindas do meu mercado monetário, eu sei que necessariamente isso vai alterar as condições de equilíbrio, seja do ponto de vista do movimento de juros, seja do ponto de vista dos movimentos de renda. Eu sei necessariamente os fatores que provocam deslocamentos da nossa curva IS, né? Basicamente as variáveis fiscais, gasto para uma economia fechada até então, basicamente as variáveis de natureza fiscal, gasto público e tributo. Eu sei que possivelmente são as condições apresentadas pelo Banco Central sobre a sua responsabilidade à oferta de moeda que pode propiciar um deslocamento da nossa curva LM. Mas observem que esse equilíbrio, a priori, está sendo construído sobre a hipótese de rigidez de preço. Né? Nos primórdios ali do desenvolvimento do modelo ISLM, incorporar choques de preço na economia, até então não se faz presente nessa discussão. Porém, uma vez observado que os choques de preços, os movimentos de preço podem alterar o nível real de moeda da economia, então eu tenho que incorporar esse efeito de preços exatamente nessa minha modelagem ISLM. Então, vamos imaginar lá no mercado monetário, né, na relação entre taxa de juros e agora moeda, nós sabemos que para essa taxa de juros, né, que equilibra simultaneamente esse mercado de bens e esse mercado monetário, sobretudo esse mercado monetário, porque esse ponto aqui é um ponto onde a oferta de moeda necessariamente está em equilíbrio com a minha demanda por moeda, né? Então eu sei que necessariamente vamos chamar esse nível de juros R0, esse Y de Y0. Né? Eu sei que necessariamente esse ponto, né, no meu equilíbrio ISLM equivale exatamente a um ponto de equilíbrio nesse meu mercado monetário. Ou seja, dadas as minhas condições de oferta de moeda com as minhas condições de demanda de moeda, existe uma taxa de juros que equilibra exatamente esse meu mercado monetário. Porém, eu vou considerar agora que essa taxa de juros de equilíbrio está associada não necessariamente a uma quantidade nominal de moeda, mas agora
a uma quantidade de oferta real de moeda, de saldos monetários reais, porque agora eu vou incorporar o movimento de preço na economia. Né? Então eu vou imaginar agora que, por exemplo, aceitando a hipótese de que P0, né, é maior do que P1, e aceitando a hipótese de que P2 é maior do que P0, então eu vou imaginar uma situação hipotética onde a economia inicialmente está no ponto zero, né? Ponto zero associado exatamente a saldos monetários reais zeros, né? E vou incorporar esses choques de preços aqui no meu mercado monetário para verificar o efeito que isso causa exatamente aqui no meu equilíbrio ISLN. Né? Basicamente essa é a ideia. Então eu sei que à medida que o nível de preços cai, né, na economia, a princípio eu não sei o que está causando o movimento de preços, eu simplesmente estou incorporando a hipótese de choques de preço na economia. Inicialmente a economia ela está no ponto zero, posteriormente ela pode fazer com que haja uma redução de preço na economia ou um aumento de preço na economia. O fato é que, originalmente, a economia está no ponto P0 e depois ela pode caminhar ou para o nível de preço P2, né, aumento de preço, ou uma redução de preço a partir de um ponto inicial P0. Né? Se, eventualmente, assumindo também a hipótese onde o Banco Central mantém constante a oferta de moeda, né? Assumindo essa hipótese onde o Banco Central mantenha constante aí a oferta de moeda, incorporado os choques de preços no mercado monetário, qual o efeito que esse choque de preços causa nas condições de equilíbrio no mercado monetário e o efeito que essas mudanças de equilíbrio causam nas condições de equilíbrio lá no meu ISLN. Né? Então, começando inicialmente aqui com uma hipótese de que os preços eles se reduzam automaticamente, assumindo aqui a hipótese que os saldos monetários nominais, ou seja, aquela quantidade de moeda, não é, sob a responsabilidade aí do Banco Central se mantenha constante, automaticamente, não é, a minha quantidade de saldos monetários reais, ela, né, se eleva. Ou seja, a liquidez real da economia está se expandindo, a ponto de que a oferta, né, que agora eu vou chamar de Mzinho, né, no ponto inicial, né, a minha oferta real de moeda M0, e agora nesse ponto eu tenho minha oferta real de moeda, né, se expandindo por conta desse aumento de preço, por conta dessa redução do meu nível de preço, ou seja, os saldos monetários reais de equilíbrio está se expandindo. Né? A taxa de juros agora caiu para esse nível R1. Tá? Graficamente, esse efeito, né, no meu mercado monetário, isso está propiciando aqui uma redução desse meu nível de juros. Ou seja, o choque de preço na economia, né, uma redução do meu nível de preço está fazendo com que a liquidez real da economia esteja se expandindo. Eu sei que nesse ponto inicial, essa minha curva LM0 está associado ao nível de preços P0. Né? Curva LM0, P0 está associado a uma condição de equilíbrio lá no mercado monetário P0. Na medida em que eu incorporei um choque de preços, uma redução de preços, a taxa de juros exogenamente, porque a princípio eu não sei de onde veio esse choque de preço, quais foram as causas dessa redução de preço na economia, ele veio exogenamente. Então isso fez com que a liquidez real da economia diminuísse e automaticamente a taxa de juros da economia também sofresse aí uma queda. Então agora, uma vez que a taxa de juros ela caia, automaticamente eu tenho uma nova curva LM1, associada ao nível de preços P1. Né? Então, nesse novo ponto aqui de equilíbrio, eu tenho um nível de renda 1,
com preços menores associados a uma taxa de juros também menor. Né? Essa é a ideia. A economia saiu do ponto zero e foi para o ponto 1, né? Por simplesmente ter capturado um choque de preço, né? Uma redução de preço na economia. Diferentemente agora, se hipoteticamente a economia saísse do ponto zero e fosse aqui para o ponto 2, ou seja, para o nível P2, os níveis de preço agora são maiores. O meu choque de preço é um choque de preços positivo. Lá no mercado monetário, né? Agora a minha oferta real de moeda, né? Meus saldos monetários reais, agora vai passar para o ponto, né? M0, P2, ou seja, a relação moeda-preços agora é menor pura e simplesmente por conta de um aumento de preço na economia. Esse efeito está fazendo com que haja uma expansão no nível de taxa de juros para R2. Graficamente, lá no meu equilíbrio ISLM, esse efeito está associado exatamente com um deslocamento, uma contração de liquidez na economia, associando essa nova LM2 ao nível de preços P2. Então, a esse novo nível de preço P2, agora superior a P0, eu tenho um nível de renda de equilíbrio associado a uma demanda agregada, né? Porque lembrando que esse nível de renda aqui eu estou associando a um ponto ao longo da minha curva IS, onde necessariamente a oferta agregada é igual à demanda agregada. Não é? Então, nesse novo ponto, eu tenho R2 associado a um nível maior de juros na economia. Então, veja que à medida que houve uma incorporação e uma imposição dos choques de preços no meu modelo ISLM, os choques de preços, seja ele um choque de preços positivo, ou seja, uma expansão de preços, ou um choque negativo de preços, uma redução de preços, isso fez com que as condições de equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada se reposicionassem. Não é? Ou seja, houve um efeito, né, dos choques de preço nas condições de demanda da economia. Então, por conta disso, eu posso simplesmente associar a relação entre preço e quantidade, né? No caso de demanda, eu tenho um ponto inicial aqui P0, associado a um nível de demanda Y0, esse é o meu ponto inicial. E aí, quando eu incorporei um choque negativo de preço na economia, esse choque negativo de preço na economia, de P0 para P1, fez com que houvesse uma expansão de demanda, né, na economia. Ou seja, agora para um nível menor de preços P1, eu associo exatamente o nível maior de demanda. Né? Na medida em que o choque de preços foi positivo, ou seja, houve uma expansão de preços na economia, a ponto do nível de preço chegar ao nível P2, automaticamente, meu nível de demanda, de equilíbrio, aquela demanda que equilibra as minhas condições no mercado de bens, faz com que haja uma redução do meu nível de renda de equilíbrio. Moral da história, né, pessoal? Para que serve o modelo ISLM? O modelo ISLM serve simplesmente para demonstrar as condições e os fundamentos da minha curva de demanda agregada negativamente inclinada, na relação preços e quantidade. Então, todo o desdobramento, né, toda a discussão que foi apresentada ali no modelo ISLM é simplesmente para fundamentar e justificar o porquê a nossa curva de demanda agregada ela é negativamente inclinada. É uma demonstração teórica, não é? Onde estava a limitação do modelo ISLM? Não é? Nós observamos na primeira parte aí da nossa videoaula de apresentação do estado da arte da macroeconomia, é que, sobretudo a partir da década de 50, houve uma inquietação muito forte entre alguns autores em relação ao fato de que, embora o modelo ISLM trouxesse consigo essa sofisticação do ponto de vista da interpretação daquilo que o Keynes viria a criticar frente ao pensamento clássico, a limitação do ponto de vista ao não incorporar o choque de preço na economia. Ao longo dos desdobramentos e, sobretudo, a partir da incorporação da hipótese
de que é possível incorporar choque de preço na economia, haja visto os desdobramentos observados ali pela curva de Phillips, né, em 1958, onde ficou muito bem perceptível que os movimentos de preço na economia que observa-se ao longo do tempo têm efeitos nas condições, sobretudo em relação aos movimentos do nível de emprego da economia. E, ora, se há um efeito do movimento do nível de emprego na economia a partir de variações nominais, a partir da observação das variações dos salários nominais, então automaticamente isso vai se refletir também nos movimentos de preço, até pelas condições de reajuste e sinalização entre trabalhadores e empresários de readequação das margens salariais frente aos possíveis desgastes que os choques de preço podem causar nas condições de nível de salário dos trabalhadores. O fato é que, uma vez que nós conseguimos aí justificar pelo lado da demanda que o ISLM com choque de preços é um canal importante para entendermos o porquê a demanda agregada é negativamente inclinada, né? A contribuição apresentada ali pelo Phillips, né? E depois resgatada ali pelo Solo e Modigliani, onde a partir dessa contribuição nós conseguimos aí identificar o chamado trade-off, né, entre taxa de inflação e taxa de desemprego, né? Ou seja, o principal resultado ali do estudo do Phillips é exatamente a ideia de que políticas econômicas por si só teriam custos, né? Pelo fato de que situações onde a taxa de desemprego é cada vez menor está associado a níveis de inflação relativamente maiores em relação à situação aqui inicial, não é? Então a curva de Phillips ela é uma boa tentativa de nós justificarmos o porquê a curva de oferta agregada é positivamente inclinada, não é? Frente a um debate, né, pessoal? Só colocando aqui o debate inicialmente preconizado ali pelo Keynes, né, na relação preço-quantidade, né? Se eu estou num mundo puramente clássico, a minha curva de oferta agregada ela é perfeitamente vertical. Se eu estou num mundo totalmente keynesiano, sendo bem Keynes estrito, né? A minha curva de oferta agregada é perfeitamente horizontal no plano preço-quantidade, no ponto onde os preços eles sejam rígidos. Qual é a inovação, né, apresentada aqui pelo Phillips? A inovação é que existe um trade-off, né, entre taxa de inflação e taxa de desemprego, à medida onde eu tenho um impulso de demanda, né, de onde pode vir esse impulso de demanda? Esse impulso de demanda pode vir, por exemplo, se eu tenho curvas IS e LM bem comportadas. O que seriam curvas IS e LM bem comportadas? Eu tenho curvas IS e LM bem comportadas, eu tenho uma curva IS não necessariamente nem tanto muito inclinada, nem pouco inclinada. Não é? Ela é bem comportada. Eu tenho curvas LM, não é, bem comportadas. Eu não estou nem naquele mundo clássico estrito, onde a curva LM é perfeitamente vertical, ou aquele caso keynesiano do Keynes estrito da chamada armadilha da liquidez, onde necessariamente a curva, nesse caso aqui, sendo bem comportada, a curva nossa curva LM seria positivamente inclinada. Então, nessa situação, observamos que todo e qualquer choque de política econômica expansivo, agora nós podemos observar que todo e qualquer choque de política monetária expansivo seria uma política de expansão de demanda, né? Todo e qualquer choque de política fiscal expansivo que faz deslocar a nossa curva IS também é uma política de expansão de demanda, não é? Então, de onde viria exatamente esse impulso e essa escolha e esse trade-off que existe, e elucidado aqui pelos desdobramentos ali da curva de Phillips? De que forma eu impulsiono
esse trade-off, taxa de inflação e taxa de desemprego? Olha, na medida em que haja um impulso de demanda, por exemplo, um impulso de demanda advindo de um choque monetário ou de um choque fiscal, isso faz com que, necessariamente, o nível de renda da economia ela se expanda, né? Essa é a ideia. E basicamente, o nível de renda vai se expandir, isso potencialmente estimula ainda mais as condições de demanda. Uma vez que as condições de demanda elas sejam impulsionadas, basicamente as empresas elas irão contratar mais trabalhadores, né? Nesse nível de contratação de mais trabalhadores, automaticamente as condições de demanda se ampliam para uma dada condição de oferta, automaticamente os níveis de preço da economia começam a se expandir, né? Essa é a lógica. Então, basicamente, o que nós temos aqui é, nessa nova síntese, né, na chamada síntese neoclássica, essa síntese neoclássica originalmente fundamentada no modelo SLM, explicando as condições de demanda, e a curva de Phillips explicando as condições de oferta, né? O que chega-se à conclusão no final da década de 50 e início da década de 60 é que toda e qualquer política econômica expansionista agora tem custos. E quais seriam esses custos, pessoal? Aumento de preço na economia. Né? Então, as políticas econômicas elas podem ser usadas para estimular o nível de atividade econômica e, por si só, reduzir a taxa de desemprego na economia, né? Com base no trade-off aqui, taxa de inflação e taxa de desemprego, ao custo exatamente de expansão dos níveis de preços da economia. Então, esse é o cenário que se desenha ao longo e, sobretudo, ao término da chamada síntese neoclássica, né? Idos ali, período ali caracterizado ao longo da década de 60. Porém, contemporaneamente aos desdobramentos da nossa chamada síntese neoclássica, ou chamado mundo keynesiano, existe também as contribuições dos monetaristas, muitas vezes aí associada ao termo, a chamada contra-revolução monetarista, porque muito embora o mundo keynesiano tenha explicitado aí os possíveis efeitos e os custos envolvendo a formulação de políticas econômicas, né, ao observarmos que o modelo ISLM ele é um bom preditor dos canais de transmissão advindos a partir dos chamados choques de política econômica, repito, sejam os choques de política fiscal, sejam os choques de política monetária, os resultados apresentados e por si só, isso muitos macroeconomistas e sobretudo para quem trabalha com história do pensamento macroeconômico, né, advoga que esse foi um dos principais isso foi um dos principais resultados que pode justificar a fama e o mainstream da chamada corrente keynesiana, né, ao suscitar que agora os policymakers eles podem fazer escolhas do ponto de vista daquilo que os indivíduos eles mais desejam, né? Olha, quais seriam os custos envolvendo aí a formulação de políticas macroeconômicas expansionistas, né? Olha, essa sociedade, esses indivíduos, eles suportam um nível de inflação compatível com uma taxa de desemprego menor frente a uma expansão no nível de emprego. Então, as razões, né, de uso muito intenso do chamado aparato keynesiano, chamado aparato da síntese neoclássica, se deu muito por conta da elucidação que o próprio modelo traz por si só, frente aos possíveis canais de transmissão de política econômica, bem como os efeitos que realmente causam do ponto de vista dos custos envolvendo a execução dessas políticas macroeconômicas. Né? Então, executar política econômica é saudável, né? No sentido, na percepção keynesiana,
executar política econômica é saudável? Sim, é saudável na medida em que você tem uma certa eficácia do choque de demanda advindo, seja monetário, seja sobretudo fiscal, né? Sobretudo se eu estou muito distanciado da chamada armadilha da liquidez, é saudável, porém ao custo inflacionário. Então a sociedade, os indivíduos suportam esse aumento de preços frente a uma política de expansão de demanda para fazer com que as economias saiam de forma mais rápida, por exemplo, de problemas recessivos e de altos níveis de desemprego, por exemplo. Então, paralelamente, né, contemporaneamente aos desdobramentos do mundo keynesiano, sobretudo a partir do início da década de 60, existe também uma corrente que são os chamados monetaristas, aí, sobretudo a partir da representatividade do Milton Friedman, muitas vezes chamada de contra-revolução monetarista, com a ideia de elucidar alguns elementos que ficam aí inquietos aos resultados e aos desdobramentos desse chamado mundo keynesiano. Então, assim, essa chamada contra-revolução monetarista, ela se concentrou basicamente em dois princípios centrais do keynesianismo, ou seja, tentando questionar dois princípios centrais aí do keynesianismo, né? O primeiro é a visão de que os governos deveriam pressionar os bancos centrais a manter taxa de juros o mais baixo possível, né? Uma receita que Keynes fez ali no capítulo 24 da Teoria Geral, aos olhos de Friedman, né? O principal, se não o expoente, o representante aí do pensamento monetarista, essa política não pode ser sustentada a longo prazo, né? Possivelmente isso está associado ao fato de que para os keynesianos a política fiscal ela envolveria menos custos, uma vez que as taxas de juros elas sejam relativamente baixas e automaticamente não teria um efeito reverso ali no custo de carregamento de dívida, por exemplo, né? Então, isso é uma crítica aí que os monetaristas eles começam a apresentar frente ao aparato ali keynesiano. A segunda e possivelmente a mais importante, né, crítica que os monetaristas eles chamam aí a atenção dos keynesianos é para essa visão aí do chamado trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego, né? A ideia de que um governo pode diminuir o desemprego de maneira sustentável, porque o preceito que está sendo colocado ali nesse aparato keynesiano, né? Concentrado ali no meu modelo de oferta agregada e demanda agregada, né? Isso é interessante, pessoal, de ser dito que todas as análises macroeconômicas elas sempre irão convergir para um modelo de oferta agregada e demanda agregada, né? Se nós formos nos primórdios ali do debate do Keynes, né, anterior ao Keynes, o chamado modelo clássico, né, o modelo macroeconômico clássico, existe um modelo de oferta agregada e demanda agregada clássica, né? O que é o modelo de oferta agregada e demanda clássica? Olha, as condições de oferta agregada são determinadas lá pelas condições de equilíbrio do mercado de trabalho. Então, lá no mundo clássico, a curva de oferta agregada ela é perfeitamente vertical, né? Porque a economia está sempre no seu nível de pleno emprego. E o que fundamenta, diferentemente do mundo keynesiano, e o que fundamenta a curva de demanda agregada clássica, exatamente a chamada teoria quantitativa da moeda, não é? Choques, a gente sabe que choques de política monetária, choques de expansão da oferta de moeda fazem com que haja uma recolocação das variáveis ali na minha equação de trocas, na medida em que mais oferta de moeda simplesmente causa uma expansão no nível de preço na economia, representando aí a chamada neutralidade da moeda. Então, eu tenho um olhar sobre o meu modelo de oferta agregada e demanda agregada clássico. Nós chegamos agora à conclusão que os desdobramentos e a evolução, né, da chamada síntese neoclássica, o chamado modelo keynesiano, convergiu para um modelo de oferta agregada e demanda agregada, onde eu tenho uma curva de demanda agregada negativamente inclinada, agora fundamentada no meu modelo ISLM, e eu tenho uma curva de
oferta agregada fundamentada lá na minha chamada curva de Phillips. E a hipótese que está sendo carregada ali nesse equilíbrio, né, entre oferta agregada e demanda agregada, é que as condições elas são estáveis, né, mesmo incorporando esse trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego. O que o Friedman e os monetaristas eles estão advogando aqui, estão chamando a atenção nesse segundo ponto, é que essa visão ela é limitada. Aceitar que existe um trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego, de modo que o governo ele pode diminuir o desemprego de maneira sustentável, criando, né, mais moeda. Por exemplo, se eu faço expansão de oferta monetária, isso faz com que haja uma expansão da curva LM, expansão dessa curva LM é um deslocador de demanda agregada, a impulsão de demanda está fazendo com que as empresas elas contratem mais trabalhadores frente ao fato de que uma demanda mais impulsionada, isso faz com que as empresas elas tenham uma necessidade ainda de busca de maximizar lucro frente a um possível aumento das suas vendas, para que essas empresas elas atendam essa nova demanda, elas terão que expandir a sua oferta e essa expansão de oferta se reflete numa contratação mais de trabalhadores e automaticamente uma redução da taxa de desemprego. Então, o aparato da síntese neoclássica, o aparato keynesiano, exibe essas relações, ou seja, um policymaker nós chegamos à conclusão que um policymaker ele simplesmente pode fazer escolhas, né? Porém essas escolhas envolvem custos associados exatamente ao nível de emprego maior, com uma taxa de desemprego maior, associado ao nível de inflação menor. Pela percepção do Friedman, né, essas escolhas elas não necessariamente elas são sustentáveis, né? Por exemplo, um policymaker ele não pode indefinidamente promover políticas macroeconômicas expansionistas de forma tão indefinida. Possivelmente isso tem um efeito explosivo em alguns dos movimentos e algumas dessas variáveis. Essa troca, né, requer uma curva estável de Phillips e simplesmente Friedman ele admite prontamente que a oferta de moeda tem efeitos reais no curto prazo, ele aceita essa hipótese do mundo keynesiano que é um choque o choque de demanda advinha exatamente de um choque positivo de oferta de moeda, ele aceita que no curto prazo eventualmente seja factível essa expansão de demanda, mas ele afirma que não há justificativas para uma política de criação de dinheiro, de moeda, porque esses efeitos reais só ocorrem quando as mudanças na oferta de moeda são imprevistas, né? Isso é um ponto ali que vai ser fundamentado muito fortemente pelo pensamento novo clássico, sobretudo com as contribuições do Robert Lucas, quando da incorporação da hipótese de expectativas racionais. Mas a ideia, pessoal, da crítica monetarista, da crítica do Friedman frente ao pensamento keynesiano, se nós resgatarmos preliminarmente essa curva de Phillips, né? Nós temos aqui uma curva de Phillips de curto prazo. Então, eu sei que um choque, sei lá, de demanda agregada, esse choque de demanda agregada advindo lá de uma política macroeconômica, né, expansionista, possivelmente está fazendo com que haja uma expansão na renda. Essa expansão na renda está fazendo com que as empresas contratem mais trabalhadores. O meu número de trabalhadores representados aqui pela letra N, né, automaticamente faz com que a minha taxa de desemprego ela se reduza. Porém, isso tem um efeito de aumento do nível de preço, porque as minhas condições de demanda, né, as empresas ávidas em maximizarem lucros, possivelmente estão reavaliando os seus preços, e isso está causando exatamente esse trade-off aqui entre taxa de inflação e taxa de desemprego. E mais ainda, né, pessoal? Agora, uma das hipóteses que estão sendo incorporadas aqui nesse mundo, nesse debate envolvendo os monetaristas e os keynesianos, é que agora, além de nós podermos incorporar os choques de preços
e visualizarmos que existe movimento de preço na economia, diferentemente daquelas condições preliminares ali apresentadas pelo mundo do ISLM, tem uma hipótese que está começando a ser incorporada, que é a chamada hipótese de expectativa adaptativa. Né? Expectativa adaptativa. Essa hipótese de expectativa adaptativa incorpora o chamado processo gerador de expectativas. Então, por exemplo, o que seria o meu processo gerador de expectativa? Eu tenho o preço no período T, como sendo função, por exemplo, do nível de preço no período T menos 1, mais comportamento do nível de preço no período 2, e assim sucessivamente. Né? Então, na medida em que os preços, na medida em que haja uma pressão de demanda, né? E as empresas elas estão sendo estimuladas a contratar mais trabalhadores para atender, essa pressão de demanda, as empresas, tendo em vista a sua necessidade de remarcação de preço para maximizar lucro, que lembrem que as empresas maximizam lucro na medida em que as suas vendas, o seu produto se expande, né? Bem como o seu preço. Eu estou maximizando receita. Né? Então, esse é um preceito das condições de oferta. Então, nesse momento, né, incorporando a hipótese de expectativa adaptativa, pelo preceito e pela observação agora dos monetaristas, na medida em que a taxa de desemprego está aumentando e os níveis de preços estão sendo remarcados, né, sobretudo pelas empresas, e no momento que essa informação ela não chega de forma automática para os trabalhadores, né, lembrem-se que não estamos agora no mundo onde as informações elas são perfeitas, como originalmente desenhadas ali pelo mundo clássico. As minhas hipóteses agora, elas são hipóteses associadas à expectativa adaptativa, onde a hipótese de expectativa adaptativa está associada a esse chamado processo gerador de expectativa. É como se eu tivesse, né, naqueles modelos de séries temporais, os modelos autorregressivos, onde o preço é explicado pelo comportamento passado dessa série. Né? Então, por exemplo, esses parâmetros A subscrito 0, Azinho subscrito 1, simplesmente as sensibilidades, né, pessoal? O efeito de repasse do preço passado para o preço presente. O quão o passado representa o movimento de preço no presente. O quão os agentes estão assimilando os seus movimentos de preços a partir exatamente do comportamento passado, da observação passada desse movimento de preço. Então, a ideia trazida aqui pelo Phillips, ele aceita que existe um trade-off, no caso, a interpretação do Friedman em relação à curva de Phillips, ele aceita que existe um trade-off de curto prazo, ele aceita que no curto prazo, possivelmente, as políticas econômicas, as políticas macroeconômicas, elas podem ser um canal de transmissão de redução da taxa de desemprego. Mas a questão é o seguinte, é sustentável essa política? Essas políticas macroeconômicas elas podem ser executadas de forma indefinida. Né? Eu tenho um processo de estabilidade nesses movimentos. A ideia do Friedman é exatamente essa. Olha, não necessariamente. No curto prazo, na medida em que os agentes eles vão assimilando esse aumento de preços, né? Porque mesmo que eu me desloque aqui nessa minha curva de Phillips, né? No curto prazo, se eu tenho, por exemplo, um governo que faz em demasiado políticas macroeconômicas expansionistas no sentido de expandir a demanda para daí estar estimulando o emprego e reduzindo a taxa de desemprego. Mas pensem que agora, sobre a hipótese de expectativa adaptativa, e a partir desse chamado processo gerador de expectativa, os agentes, à medida que o tempo vai passando, os agentes vão incorporando esse processo de choque de preço na economia. Chega um momento que o trabalhador, consumidor, ele descobre que ocorreu um movimento de preço na economia. Não é? Essa é a lógica. E nesse momento, pessoal, nas relações entre trabalhadores e empresários, os trabalhadores pedem um aumento do nível de salário para recompor exatamente a expansão do nível de preço na economia, tendo em vista a sua necessidade de satisfazer e se precaver frente ao aumento generalizado de preços
e a perda real do seu poder de compra, então ocorre um aumento de preço na economia. Nesse momento, onde todos os agentes perceberam esse movimento de preço, há uma necessidade de aumento de preços acompanhada de aumento dos salários nominais. Lembrem-se que salários nominais é custo para as empresas e automaticamente as empresas elas vão recompor a sua planilha de custos e essa recomposição dessa planilha de custos, na medida em que haja um aumento dos salários nominais atendendo a demanda dos trabalhadores frente ao aumento de preços, isso faz com que as empresas automaticamente reduzam a contratação de trabalhadores, né, para automaticamente rever as suas condições de custo de produção, e essa redução do número de trabalhadores faz com que a taxa de desemprego aumente. A ideia dos monetaristas é simplesmente que nesse momento houve um deslocamento da minha curva de Phillips de curto prazo. Né? É como se eu tivesse aqui uma curva de Phillips no curto prazo e automaticamente, dado esse choque positivo, né, de preços que fez com que as condições de expectativa dos agentes demandassem um aumento de salário nominal, e esse aumento de salário nominal faz com que as empresas replanejem as contratações dos trabalhadores, reduzindo a quantidade contratada de trabalhadores, aumentando a taxa de desemprego, então automaticamente a economia volta para esse ponto aqui inicial. Ou seja, eu tenho limite, né? Eu tenho agora um limite associado exatamente ao uso indefinido aqui da minha política de expansão de demanda. Na medida em que o policymaker, a política macroeconômica, ela insiste numa expansão de demanda por meio do uso dos instrumentos de política macroeconômica, um novo processo de contratação de trabalhadores frente a um estímulo de demanda vai se apresentar. Né? Na medida também que agora a taxa de desemprego ela vai diminuir, né? Frente a essa necessidade das empresas de maximizar os seus lucros, né? Porém, cheguei mais uma vez nesse ponto onde os agentes acertaram, a partir do processo gerador de expectativa, um aumento de preço na economia, fazendo com que a pressão sobre as empresas de aumento de salário nominal seja muito evidente, as empresas atendendo a essa demanda, simplesmente o choque de preços, advindo lá do choque de demanda, está fazendo com que essa minha curva de Phillips ela se desloque para esse ponto aqui. Né? O fato, pessoal, é que se isso ocorre indefinidamente, eu tenho dois pontos aqui, né? Eu tenho duas situações aqui. Eu tenho curvas de Phillips de curto prazo e eu tenho uma curva de Phillips de longo prazo, né? Curva de Phillips de longo prazo. Então, esse é o posicionamento aqui dos monetaristas frente ao mundo keynesiano. Eles concordam que no curto prazo pode existir um trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego preconizado pelos keynesianos, porém esse trade-off ele não é indefinido, não é? Ele tem um limite, ele não é sustentável, ou melhor dizendo, não é? Se esse processo, né, de expansão de demanda e uso de políticas macroeconômicas de estímulo de demanda seja usado indefinidamente, eu tenho um processo explosivo no movimento das minhas taxas de inflação. Então, esse é o posicionamento, né? E essa é a principal crítica, sobretudo, a principal crítica à mudança desse posicionamento keynesiano para um posicionamento monetarista. É importante destacar que essas discussões ocorrem também num curto espaço de tempo, não é? Ao longo aí da evolução da teoria macroeconômica. Há um debate muito fervoroso ali na década de 60 entre os keynesianos e os monetaristas, e o principal debate exatamente se concentra nessa percepção monetarista ao questionar os limites e o uso indefinido das políticas de expansão de demanda. Né? Um ponto importante também que pode ser destacado, né, sobretudo logo após aí os desdobramentos da crítica, da chamada contra-revolução
monetarista, já na década de 70 ocorre aí uma mudança de paradigmas, né? Sobretudo sobre um olhar metodológico, não é? É o chamado ataque novo clássico à macroeconomia keynesiana, porque vamos dividir bem, né, pessoal, assim, as críticas em relação ao mundo keynesiano. Os keynesianos eles são felizes em eventualmente elucidar e aí, quando eu falo keynesianos, são esses pensadores que se distanciam mais ali do pensamento do Keynes, né? Assim, são os keynesianos muito próximos aí à chamada síntese neoclássica, a essa estrutura analítica aí representada pelo chamado modelo de oferta agregada e demanda agregada, não é? Se nós observarmos e formos comparar a crítica monetarista frente ao pensamento keynesiano com a crítica novo clássica que será apresentado a partir de agora frente ao pensamento keynesiano, possivelmente a crítica novo clássica ela é muito mais intensa, ela é muito mais árdua para os keynesianos se comparado aos monetaristas, porque como nós observamos na aula anterior, em algum momento os monetaristas eles concordam com os keynesianos. O fato dos monetaristas aceitarem que há um curto prazo há a possibilidade da política macroeconômica influenciar as condições entre taxa de inflação e taxa de desemprego, possivelmente existe um canal de transmissão no uso dos instrumentos de política macroeconômica, não é? Tudo bem que em algum momento esse trade-off ele vai se dissipar, né? Como nós observamos, uma vez que foi incorporada ali a hipótese de expectativa adaptativa a partir de um processo gerador de expectativa, vai chegar algum momento onde os indivíduos eles vão perceber esse aumento generalizado de preços e eventualmente esse choque ele não pode ser indefinido, ele não é sustentável, né? Ele é na verdade insustentável, porque na medida em que as políticas macroeconômicas elas estão sendo usadas de forma muito indefinida, o efeito é exatamente a economia convergir para uma curva de Phillips de longo prazo, com o aumento generalizado de preço na economia. Então, o que ocorre ali na década de 70, né, lembrando que esse debate, né, repetindo aí o que eu disse, esse debate que ocorre ali na década de 60 entre os monetaristas e os keynesianos, ele é prontamente substituído pelos desdobramentos que irão dar início ali na década de 70, né? Importante destacar que dois eventos ali são primordiais para a evolução da teoria macroeconômica na década de 70, que é o primeiro choque do petróleo e o segundo choque do petróleo, não é? Então, a década de 70, eu costumo associar como um momento de ruptura ao longo da evolução da teoria macroeconômica, se nós formos comparar também ao caso da contribuição do Keynes ao romper com os preceitos e com o mainstream clássico, não é? O que ocorre aqui na década de 70 é uma ruptura do ponto de vista metodológico, não é? Existe aí uma mudança de paradigmas em dois pontos centrais, né? Um é associado à chamada crítica de Lucas, né? Muito fundamentada ali por conta da incorporação da hipótese de expectativas racionais e automaticamente com o uso da metodologia estocástica, né, se distanciando aí do debate associado entre os monetaristas e os keynesianos, a utilizar uma metodologia determinística, né, lembrando que, embora os monetaristas eles queiram fazer um apontamento, eles tenham feito um apontamento crítico ao pensamento keynesiano, né? Os monetaristas eles aceitam, por exemplo, o instrumental ISLM para entender essas relações causais, sobretudo quando do advento ali dos choques de demanda provenientes ali dos choques de políticas macroeconômicas. Então, de certa forma, quando nós fazemos essa tentativa de comparar as estruturas monetaristas com as estruturas keynesianas, sobre um olhar metodológico, não há grande diferença,
não é? Tudo bem que também os monetaristas eles incorporam de forma muito mais intensa a hipótese de expectativa adaptativa, porém, ao incorporar a hipótese de expectativa adaptativa, ainda não estou trabalhando com a hipótese de incerteza, não é? E o fato agora do pensamento novo clássico, sobretudo a partir da representatividade do Robert Lucas, né? O fato deles incorporarem a hipótese de expectativas racionais, isso vai fundamentar significativamente a nova metodologia que os modelos macroeconômicos começam a incorporar, que é exatamente essas metodologias estocásticas. Então, a ruptura que ocorre, não é, na década de 70, no âmbito da evolução da teoria macroeconômica, é uma ruptura metodológica. Não é? E essa ruptura metodológica ela se desdobra basicamente em dois pontos. Né? É a chamada crítica levantada pelo Lucas contra os modelos keynesianos, né? Sobretudo é o fato de que os governos eles poderiam intensificar aí as políticas macroeconômicas, isso eventualmente não envolveriam custos, né? Então, a caixa de ferramentas conceitual e os métodos de pesquisa eles mudaram radicalmente, né? Isso geralmente é acompanhado por declarações muito ferrenhas ali, né? Que ao longo da década de 70, que a própria teoria keynesiana ela está morta, e essa crítica novo clássica ela vem, né, como eu tenho comentado, em dois pontos fundamentais. Né? O primeiro é apresentar as críticas levantadas pelo Lucas contra os modelos keynesianos, associados a esse debate metodológico, e em seguida, né, possivelmente, uma continuidade desse primeiro apontamento crítico metodológico do Lucas é o debate ali incorporado pelo Kidler e pelo Prescott, associado ao problema de uso discricionário da política econômica, esbarrando e propagando um efeito da chamada inconsistência temporal da política econômica. Né? Então, esse ponto de ruptura que é tão importante para nós entendermos a evolução do pensamento macroeconômico é exatamente isso. É a chamada crítica de Lucas, né, que nós iremos demonstrar pontualmente na aula associada ao pensamento novo clássico. E essa crítica de Lucas está associada exatamente à perda de credibilidade que os policymakers eles têm frente ao uso de uma nova metodologia, que é essa metodologia estocástica, ao incorporar as condições de incerteza. E paralelo a isso, né, paralelo a esses efeitos que a crítica de Lucas traz, exatamente nós temos o chamado problema da inconsistência temporal da política macroeconômica, advogada ali pelo Kidler e pelo Prescott, né, que são autores que se fundamentam aí da hipótese apresentada pelo Lucas. Né? Então, a crítica de Lucas, pessoal, nesses modelos aí keynesianos, adotou uma forte posição na controvérsia da curva de Phillips. Né? Lembrem que o contraste entre os monetaristas e os keynesianos em relação à curva de Phillips está circunscrito em relação ao horizonte de tempo, né? Curto prazo e longo prazo, na medida em que, no curto prazo, pressupõe-se que os agentes, eles, a priori, não assimilaram o aumento generalizado de preço na economia, mas à medida que o tempo vai passando, automaticamente esses choques de preço estão sendo incorporados e uma nova curva de Phillips é incorporada do ponto de vista de choque, né? Na medida em que, no longo prazo, nós temos ali uma convergência para uma curva de Phillips de longo prazo. Por isso, né, os keynesianos defendiam uma curva de Phillips estável, né, permitindo uma troca entre desemprego e inflação, enquanto os monetaristas defendiam a hipótese de uma taxa natural de desemprego, né, convergindo ali para aquela curva de Phillips de longo prazo. Lucas afirmou, né, que o episódio de estagflação na década de 70, sobretudo muito representado ali pelo primeiro choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, né, ali no início da década de 70 e ao término da década de 70, demonstrou o fracasso da política keynesiana, né, de ativação da economia, confirmando as previsões de Friedman. Né? Então, de certa forma, há um elo entre os monetaristas e os keynesianos ao concordar no curto prazo, e há um elo entre os novos clássicos e o Friedman ao imaginar que a economia
no longo prazo, as políticas macroeconômicas, a priori, teriam efeitos inócuos, né? Então, a contribuição distinta de Lucas ao debate foi fornecer bases mais fortes para a visão do Friedman, né? Em seu artigo inovador, expectativas e a neutralidade da moeda. Então, é muito importante isso, pessoal. Na videoaula anterior, eu comentei com vocês que um ponto importante para nós distinguirmos e nós entendermos a evolução do pensamento macroeconômico ao longo do tempo é perceber também como esses autores eles estão injetando, estão introduzindo a hipótese em relação às expectativas de preço. Inicialmente, né, para o mundo clássico, a informação é perfeita, para o mundo do Keynes, os níveis de preço são estáticos, expectativa estática, né? Para os keynesianos e em algum momento ali para os monetaristas, as expectativas são adaptativas. Então, chega um momento agora na década de 70, onde as condições de expectativa dos agentes, elas irão ser alteradas, incorporando a chamada hipótese de expectativas racionais, onde a ideia de expectativas racionais é exatamente essa tentativa de dos agentes se utilizarem de todas as informações disponíveis do presente para projetar as suas expectativas quanto ao futuro. E isso automaticamente gera um problema expectacional, uma vez que os policymakers, sobretudo os fazedores de política monetária, os bancos centrais, eles não respeitem eventuais regras anunciadas. A discussão de discricionariedade versus regras de política econômica que vai suscitar exatamente na questão da inconsistência temporal da política macroeconômica, né? Então, assim, o mais influente dos julgamentos de Lucas sobre a teoria keynesiana é a famosa crítica de Lucas, né? Isso afirma que os modelos econométricos, e lembrem-se, pessoal, é um debate muito metodológico, né? Repito, saindo da metodologia determinística e adentrando aqui na metodologia estocástica dos modelos econométricos, né? Então, isso afirma que os modelos econométricos da época não poderiam servir seu objetivo declarado de comparar políticas econômicas alternativas, porque os coeficientes dos modelos foram estimados por métodos econométricos, né, em vez de serem derivados da teoria. Tá? E seus valores numéricos eram independentes de quaisquer mudanças do regime institucional que pudessem ocorrer. Portanto, os modelos sentiriam falta do fato de que os agentes podem mudar suas decisões quando diante de uma mudança de política. Né? Ou seja, a gente pontualmente na aula associada à chamada crítica de Lucas, o nosso objetivo é entender o seguinte, por exemplo, se eu e possivelmente essa é a principal crítica apresentada aqui pelo Lucas, associando essa sua chamada crítica de Lucas aos modelos keynesianos. Olha, quando os fazedores de política econômica estão lá no modelo ISLM, onde eles estão promovendo políticas macroeconômicas expansionistas, eu estou pressupondo que os parâmetros dos modelos, lembre-se que, por exemplo, quais seriam os parâmetros do modelo ISLM? Olha, quais são os parâmetros determinantes da inclinação da curva S? Propensão marginal a consumir e sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Quais são os parâmetros responsáveis pela inclinação da curva LM? Olha, a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Quando eu estou lá no ISLM, captando os choques de política macroeconômica, eu pressuponho a hipótese de estática comparativa. Ora, a hipótese de estática comparativa é compatível com o método determinístico. Ou seja, uma vez que eu pressuponho tudo mais constante, um choque de política macroeconômica não vai afetar a magnitude daqueles parâmetros que são fundamentais para explicar as inclinações das curvas ISLM. Né? O que o Lucas está chamando a atenção é quando os policymakers eles alteram as suas regras, quando os policymakers eles executam as suas políticas macroeconômicas, há uma mudança na magnitude dos parâmetros. Não é? Ou seja, um choque positivo de moeda não necessariamente mantém a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros constante, não necessariamente mantém a propensão marginal a consumir constante, as sensibilidades lá da minha demanda por moeda. Não é?
E eu não consigo capturar esse efeito, primeiro porque eu não estou também microfundamentando o comportamento desses agentes, eu não estou incorporando o movimento estocástico dessas decisões desses agentes que otimizam constantemente as suas preferências. Então, na medida em que as políticas macroeconômicas elas são executadas, automaticamente os agentes eles reveem as suas preferências. Essa é a principal crítica que está sendo apresentada pelo Lucas frente aos modelos convencionais do mundo keynesiano. Né? Então, como resultado, o modelo da economia estimado, em um período durante o qual um determinado regime institucional mudou, ou seja, uma política macroeconômica foi executada, não pode deixar de fornecer informações inadequadas para avaliar o que poderia ocorrer sob um regime diferente. Né? Segundo Lucas, apenas modelos estruturais mais profundos, ou seja, derivados dos fundamentos da economia, das preferências dos agentes, microfundamentando seus comportamentos e das restrições tecnológicas, foram capazes de fornecer uma base sólida para avaliação de políticas alternativas. Então, existe um fundamento ali na chamada crítica de Lucas com essa necessidade de capturar exatamente a racionalidade dos agentes. O objetivo principal é capturar a ideia de que os agentes econômicos eles deveriam ter a capacidade de adivinhar, em média, o resultado do mercado em que participam, condicionada a uma informação disponível. Né? Caso ocorra uma alteração dessa informação, os agentes possivelmente cometem os chamados erros sistemáticos. Isso gera um problema de imprecisão, isso gera um problema de incerteza e automaticamente os modelos ditos determinísticos associados ao mundo keynesiano eles já não são mais eficientes. Não é? Ou seja, suas expectativas subjetivas sobre qualquer evento futuro devem coincidir, né, com as expectativas objetivas do criador de modelos, né, e dos próprios executores de políticas macroeconômicas. A mudança envolvida é radical, né, um afastamento de um olhar atrasado, lembra, expectativa adaptativa, agora para uma condição de expectativa mais futurista, né, assim, mais racional, onde eu estou utilizando todas as informações do presente para projetar as minhas expectativas no futuro. Né? Essa é a ideia. E aí, o segundo ponto, né, como nós estamos comentando, né, que é muito utilizado pelos macroeconomistas novo-clássicos para atacar o pensamento keynesiano, é que apresentar a chamada crítica de Lucas, onde eventualmente qualquer alteração de política macroeconômica pode suscitar uma mudança na percepção dos agentes econômicos em adivinhar o comportamento das informações futuras acerca das principais variáveis macroeconômicas, isso pode gerar um problema de credibilidade, se constantemente os formuladores de política econômica se utilizam exatamente da discricionalidade presente nos instrumentos de política macroeconômica para eventualmente burlar um pouco as expectativas futuras desses agentes. É o chamado problema de credibilidade, né, pessoal, da política macroeconômica, que esbarra exatamente no chamado problema de inconsistência temporal da política macroeconômica de Kindle e Prescott. Né? Uma das alegações de Friedman, né, se nós resgatarmos lá os preceitos do mundo monetarista, né, é que os agentes eles não podiam ser enganados de forma recorrente. Em um artigo influente ali do Kindle e do Prescott, já em 1977, eles resgatam essa ideia de maneira muito mais rigorosa, construindo na sua argumentação na hipótese de expectativas racionais, dentro desse alinhamento aí do mundo novo clássico. Esse artigo se tornou um elemento importante no debate regras versus descrição. Né? Ou seja, como a política macroeconômica ela deve ser executada? Ela deve ser executada via regras ou via descrição. Né? Ou seja, os bancos, sobretudo do ponto de vista dos instrumentos ali executados pelos bancos centrais. Em jogo estava a questão das declarações de intenção dos governos. Né? O que eu quero? São executar políticas macroeconômicas que almejam o controle da taxa de inflação, almeja o controle aí dos níveis de emprego e da taxa de desemprego da economia. Se eventualmente eu inicio uma declaração de execução de política macroeconômica, onde o meu objetivo é alinhar preços, né, controlar o nível de preços, em algum momento eu me desvirtuo dessa minha regra de controle de preços
e executo políticas macroeconômicas expansionistas para fazer com que a taxa de desemprego da economia diminua, isso pode gerar um certo conflito do ponto de vista das condições expectacionais dos agentes, né? Então, os bancos centrais, sobretudo, ao longo da década de 70 e 80, eles são tentados a sair das regras, né? Até então apresentadas. Isso gera um problema de inconsistência temporal da política macroeconômica. Então, a afirmação ousada, né, de Kydland Prescott era que um governo benevolente, bem informado, repudiava repetidamente suas promessas, a menos que estivessem constitucionalmente impedido de fazê-lo. Né? Um exemplo padrão é o de um governo que visa aumentar o investimento e assim anunciar que o aumento da taxa de juros ocorrerá dentro de um ano, fazendo com que as empresas acelerem seus planos de investimento. O problema é que um ano depois pode ser que seja do interesse do governo renunciar a esse aumento por causa dos seus efeitos deflacionários. Ou seja, em algum momento o policymaker ele alterou o seu objetivo inicial. Isso gera uma confusão do ponto de vista das condições de incerteza e das condições de expectativas dos agentes. Né? No entanto, se o fizer, a sua credibilidade será prejudicada. Seus futuros anúncios não poderão mais ser levados a sério. Então, essa ruptura que ocorre na década de 70, ela está extremamente associada exatamente a uma ruptura metodológica, pelo fato de que os modelos eles começam a incorporar agora esse ambiente de incerteza, né? E trabalhar com incerteza nos faz distanciar exatamente das metodologias determinísticas e adentrando aí nessas metodologias estocásticas, tendo em vista a busca aí nessa tentativa de nós minimizarmos essa perda de credibilidade, né, do uso dos instrumentos de política macroeconômica, tendo em vista que o argumento da credibilidade de Kydland Prescott era pouco original, original versões, tinha pouca originalidade nas versões anteriores, né, nos escritos teóricos dos jogos dinâmicos, né? Ou seja, existia uma literatura já presente aí no debate do Kydland e do Prescott, né? Não é novo essa ideia de credibilidade, de entender aí os problemas de incerteza no âmbito econômico, mas no âmbito do debate macroeconômico, esse debate é novo, não é? Existia um debate, sobretudo associado lá à teoria dos jogos, né? Jogos dinâmicos, onde decisões podem gerar incerteza. No âmbito macroeconômico, essa contribuição dada pelo Kydland Prescott ali na década de 70, década de 80, é uma coisa nova, né? Sua implicação é um estreitamento drástico, né, da descrição do comportamento do governo na economia. Uma vez que a dimensão da credibilidade seja incorporada, os anúncios de política serão considerados confiáveis pelos agentes privados apenas se eles puderem ter certeza de que, quando chegar o tempo adequado, o governo terá interesse firme ou não sair da implementação da política. Né? E um ponto importante também, pessoal, é que muitas vezes as autoridades, né, sobretudo as autoridades monetárias, elas são tentadas a sair da regra. Tá? Às vezes, algumas políticas macroeconômicas elas foram desenhadas frente ao ambiente de desenho macroeconômico, de um cenário macroeconômico, em um período considerável de tempo, eventualmente o cenário macroeconômico se alterou e automaticamente o policymaker ele tem que alterar os seus objetivos de política macroeconômica. Vamos pensar no que está ocorrendo recentemente, né? Um bom laboratório para nós pensarmos o fato de que há um ano, né, jamais iríamos imaginar que as políticas macroeconômicas elas iam ter um dilema como nós estamos tendo hoje por conta do efeito da pandemia. Não é? Há um ano atrás, basicamente, o grande objetivo, no caso específico aqui do Brasil, o grande objetivo era desenhar uma política macroeconômica com o objetivo exatamente de fazer as reformas estruturais, tendo em vista alguns gargalos apresentados, sobretudo no âmbito da política fiscal, dada a ineficiência das políticas macroeconômicas no restabelecimento dos níveis naturais de emprego, né, nessa tentativa de redução da taxa de desemprego
aqui no país. Vejam que esse choque exógeno advindo aí com a pandemia do Covid-19 fez com que a nossa política macroeconômica ela tem que ser repensada, não é? Nós temos aí a inabilidade da política monetária em aquecer a economia, porque nós já estamos a níveis de juros muito baixos, né? Então, possivelmente, nós temos aí que ter criatividade no uso das políticas fiscais expansionistas, não é? Frente a uma possível inoperância da nossa política monetária, e simplesmente o efeito exógeno da pandemia faz necessariamente com que os policymakers eles tendam a sair daquilo que foi programado. Então, muitas vezes, né, a gente pode imaginar que, olha, o Banco Central, o fazedor da política fiscal, ele saiu da regra. Tá, mas ele saiu da regra por quê? Porque uma condição adversa da economia, um evento exógeno, que se arrefece ali nas condições de demanda e oferta, o nosso modelo de oferta agregada e demanda agregada, pura e simplesmente induz esse policymaker a refazer as suas prescrições de execução dos instrumentos de política macroeconômica. Ok? Qual é a agenda de pesquisa do pensamento novo clássico? Né? Então, o objetivo central do estudo da macroeconomia keynesiana foi, inicialmente, foi o desemprego, né? Sobretudo nessa tentativa de observar ali essa inconsistência apresentada pelos keynesianos, onde no curto prazo, a princípio, os choques de política macroeconômica teriam possíveis efeitos nas relações entre taxa de desemprego e taxa de inflação. Né? Então, originalmente, né, a agenda de pesquisa novo-clássica se concentrava no entendimento ali de explicar o desemprego, assim como os estudos desenhados ali pela macroeconomia keynesiana. Em um sentido amplo, né? No espaço de pouco tempo depois, aí, no espaço de alguns anos, o tema do desemprego deixou de ser uma preocupação importante desses macroeconomistas, né? Fundamentados ali pelo pensamento novo clássico, e os ciclos econômicos ganharam destaque na agenda. Né? Evidentemente, as variações na atividade econômica são um item central no estudo das flutuações econômicas, né? Mas o novo paradigma são contabilizados em termos de horas trabalhadas, sem considerar divisão entre empregados e desempregados. Essa é a lógica, né? E, sobretudo, muito fundamentado também, pessoal, nas condições de otimização desses agentes representativos, porque uma das rupturas, né, que nós identificamos ali no pensamento novo keynesiano é que agora essas estruturas analíticas teóricas elas irão ser microfundamentadas. Eles vão resolver aquele problema que estava ocorrendo ali na década de 60 e década de 50, onde os críticos, frente às estruturas keynesianas, questionavam exatamente a ausência de comportamento microfundamentado dos agentes que representam essas relações causais ali nessas estruturas macroeconômicas. Né? Então, uma das primeiras agendas aí é exatamente em passar desse olhar crítico frente à macroeconomia keynesiana, né, de tentar entender o desemprego e ir para um debate de entendimento mais sobre os determinantes das flutuações cíclicas da atividade econômica, não levando muito em consideração aí a diferença entre empregados e desempregados, onde o entendimento ali não é exatamente entender a questão do ciclo de negócios frente à proposição de construir uma teoria de equilíbrio. Não é? Veja, o fato dos novos clássicos buscarem e fazerem aí uma tentativa de incorporar a microfundamentação no comportamento dos agentes acaba com que nós tenhamos que entrar no debate lá dos chamados modelos de equilíbrio geral microeconômico. Né? Então, o desafio do Lucas se propôs em construir uma teoria do equilíbrio dos ciclos de negócios, onde as flutuações das variáveis econômicas podem ser rastreadas
até a otimização das decisões tomadas pelos agentes econômicos. Né? Segundo a abordagem keynesiana, as variações no emprego resultam de mudanças na demanda agregada, né? Como originalmente nós observamos. A imagem subjacente é que os fornecedores de trabalho são passivos, sendo as decisões de emprego tomadas unilateralmente pelas empresas, porque é como se nós estivéssemos voltando àquele mundo microeconômico, onde as condições de oferta determinam as condições de demanda frente a essa necessidade de nós microfundamentarmos aí o comportamento dos agentes. Então, um ponto importante também, né, nessa agenda de pesquisa novo clássico, exatamente, além de observarmos essa necessidade de microfundamentação do comportamento dos agentes no tempo, existe também uma necessidade de maximizar, observar as condições de otimização dos agentes intertemporalmente. Então, eu tenho um debate intratemporal e intertemporal, né? Além disso, né, essa abordagem buscava considerar a oferta de trabalho e a força de trabalho como a mesma coisa, né, assumindo que qualquer diferença entre a força de trabalho total e o nível de emprego é desemprego involuntário. Né? O palpite de Lucas foi que as mudanças na oferta de mão de obra, vistas como um resultado da otimização da tomada de decisão, desempenham um papel central para explicar exatamente as flutuações cíclicas no nível de atividade econômica, né? Papel de explicação dessas flutuações. Né? Existe aí uma associação, né? um debate que recorre-se aí à teoria do capital e que a decisão de participar do mercado de trabalho ou de produzir por conta própria é uma questão de alocar lazer por trabalho, né? Ou seja, repito, nós estamos voltando ao velho debate do pensamento microeconômico, dentro de um determinado período de tempo ou ao longo do tempo. É como eu falei anteriormente. Existe agora a necessidade desse ambiente de pesquisa novo clássica, não necessariamente de investigar as tomadas de decisão do ponto de vista de otimização dos agentes intratemporalmente, mas intertemporalmente também. Ou seja, eu quero saber se naquele momento do tempo, qual é a decisão de escolha do agente, né? Naquele momento do tempo, eu quero saber se o agente está preferindo mais lazer, menos trabalho. Eu quero saber se ao longo do tempo, intertemporalmente, né, se intratemporalmente, eu estou preocupado em observar a alocação lazer-trabalho, né, desse agente representativo. Intertemporalmente, eu quero saber, a partir dos movimentos da taxa de juros, por exemplo, se eu prefiro mais consumo no presente ou mais consumo no futuro. Né? Nós sabemos aquelas teorias de consumo lá. Né? Lembrem-se lá daquela função de consumo intertemporal do Fischer que nós aprendemos ali na graduação. Os agentes eles têm uma preferência. Né? A depender dos níveis de taxa de juros, eu posso preferir mais juros, mais consumo no presente ou mais consumo no futuro. Eu posso preferir no curto prazo em trabalhar menos ou mais lazer. Né? Então, o dilema, né, que é apresentado agora nesse pensamento novo clássico traz também esse debate entre escolhas intertemporais e escolhas intratemporais. Né? Então, é um ambiente, é um resgate microeconômico que será incorporado de forma muito intensa, né? E isso, essas discussões, pessoal, dado uma continuidade, tendo em vista exatamente os desdobramentos que muitos autores chamam como os chamados modelos de segunda geração novo clássico, que são os chamados modelos Real Business Cycles, né? Os chamados modelos reais, ciclos reais dos negócios, né? Então, existe aí uma tentativa, né? A agenda aí, do Lucas, né? Afirmou que esse fenômeno de substituição intertemporal ele é decisivo para explicar as variações no nível de atividade econômica ao longo do tempo, né? Ou seja, não basta simplesmente eu reconhecer as decisões intratemporal do agente representativo por mais trabalho ou mais lazer. As relações intertemporais, mais consumo no passado, menos consumo no presente, elas são muito importantes. Né? Com base nisso, ele construiu um modelo de ciclos
de negócios em que as variações da atividade ao longo do tempo se devem a dois fatores: choques monetários exógenos, que está muito associado ao debate que nós iremos fazer no debate regras versus discricionariedade do Kindler e do Prescott, né? Por um lado, e informações imperfeitas dos agentes do outro. Né? Nesse modelo, os agentes recebem um sinal incorporando duas informações distintas. Né? Por si só, essas duas informações elas desencadeariam reações opostas, alterando ou não o total de horas trabalhadas. Precisando se envolver na extração de sinal, a solução ideal que os agentes adotarão é misturar as duas reações opostas de alguma maneira ponderada. Né? Essa é a lógica. Né? Ou seja, informações que serão decisivas num período de tempo e informações que serão decisivas ao longo do tempo. Né? Portanto, as horas trabalhadas se afastam do que teriam sido com informações perfeitas. Né? Aqui, afirmou Lucas, repousa a explicação das variações nas horas trabalhadas durante o ciclo de negócio. Os choques monetários eles têm efeitos reais, mas como argumentou o Friedman, o governo não pode explorá-los, uma vez que ocorre apenas quando as mudanças na oferta de moeda são imprevistas. Né? É um debate, pessoal, que está muito próximo, repito, ao debate que vai ser apresentado ali pelo Kindler e pelo Prescott no tema sobre inconsistência temporal da política macroeconômica, fundamentada exatamente na hipótese, na crítica que vai ser lançada pelo Lucas frente aos modelos determinísticos keynesianos. Né? Paralelamente, né, é óbvio que vocês tenham percebido aí que houve uma crítica muito forte, há uma crítica muito forte do mundo clássico, do mundo novo clássico, frente ao pensamento keynesiano. Né? Porém, paralelamente, se contemporaneamente houve um debate entre os monetaristas e os keynesianos ali na década de 60, ao longo da década de 80, final da década de 70, segunda metade da década de 70 e para o início da década de 80, há uma contraofensiva keynesiana. Né? Os chamados novos keynesianos eles vão começar a debater e começar a enxergar também esses olhares críticos que o pensamento novo clássico, sobretudo esse olhar crítico de Lucas, se fez frente ao pensamento keynesiano. Então, houve aí uma tentativa por parte de alguns autores de inspiração keynesiana, eles queriam exatamente incorporar alguns elementos, né, e tentar reabilitar aí as ideias de Keynes de uma maneira ou de outra, frente a esses desdobramentos que ocorreram e essas críticas que ocorreram no pensamento novo clássico, nesse pensamento do Lucas. Né? E dentro de uma década, vários desses novos modelos floresceram. Tá? Modelos de inspiração keynesiana. Se vocês observarem, ao longo da evolução da teoria macroeconômica, dessa teoria macroeconômica convencional, se nós pegarmos os primórdios ali do debate apresentado pelo Keynes, até as contribuições apresentadas ali pelo Lucas na década de 90, perdeu-se as principais... a teoria ela evoluiu de modo a esquecer as principais hipóteses apresentadas pelo Keynes em relação a algumas falhas de mercado, sobretudo falhas essas associadas exatamente aos problemas de rigidez de preços e ao problema de rigidez salarial. Um ponto fundamental é que uma grande crítica que se fez ao pensamento keynesiano foi exatamente a ausência do comportamento microfundamentado desses agentes representativos. Né? Mas o fato é que esses agentes, a contribuição apresentada pelo pensamento novo clássico trouxe consigo a solução do problema da microfundamentação dos agentes, né? E de modo que essa corrente que se inicia ali
na segunda metade da década de 70 e muito fortemente ali ao longo da década de 80, conhecida como o pensamento novo keynesiano, eles queriam reabilitar as ideias do Keynes, né, de uma maneira ou de outra, enquanto aceitavam os princípios centrais dessas novas visões, sobretudo a ideia de microfundamentação dos agentes, quando necessário, né? E também a incorporação da hipótese de expectativas racionais. Então, em certa medida, existe um certo alinhamento entre o pensamento novo keynesiano e o pensamento novo clássico, pelo fato que os novos keynesianos eles aceitam as condições de microfundamentação e a necessidade de microfundamentação do comportamento dos agentes, bem como o esquecimento da hipótese de expectativa adaptativa e a aceitação da hipótese de expectativas racionais, né? Então, no período aí de uma década, né, vários desses novos modelos eles cresceram de forma muito significativa, né? As principais obras, né, que dão um pontapé inicial aí nesse mundo novo keynesiano, está muito associado aos modelos implícitos de contratos, né, nessa tentativa de explicar aí, essas falhas de mercado associadas à rigidez de salários, por exemplo, os chamados modelos escalonados de fixação de salários, os modelos de falha de pesquisa e coordenação, né, que de certa forma pode gerar um problema de rigidez, os modelos de concorrência imperfeita, né, os chamados que na graduação nós conhecemos muito bem, né, que são os chamados modelos de salário eficiência, os modelos de custo de menu, né, nessa tentativa de explicar rigidez salarial e explicar rigidez de preços, né, como também os chamados modelos de falhas de coordenação. Então, tem um desdobramento muito forte aí do pensamento keynesiano nessa tentativa aí de explicar, incorporar alguns pontos que foram fundamentais até pela própria evolução da teoria econômica. Então, todos os modelos, né, dentro dessa linhagem aí dos novos keynesianos, né, dessa contraofensiva keynesiana, todos os modelos compartilhavam o mesmo objetivo, de alterar, se não reverter, as novas conclusões clássicas, né, fundamentadas ali pelo mundo do Robert Lucas, revivendo a visão mitigada de Keynes do sistema de mercado, né? O preço a ser pago por essa tentativa, né, e esse olhar novo keynesiano foi uma adesão mais rigorosa aos princípios neoclássicos básicos, né, e o abandono de muitas noções keynesianas tradicionais. Sobretudo, repito, como eu havia comentado no slide anterior, sobretudo associado aí à questão da microfundamentação, né? Os novos keynesianos eles aceitam a microfundamentação dos agentes, distanciando ali daqueles keynesianos muito próximos à chamada síntese neoclássica, e também, sobretudo, ao incorporar e aceitar a hipótese aí de expectativas racionais, né? Isso é uma evolução que acontece muito paralelamente, né? Novo keynesiano com o movimento lá do Real Business Cycles, que são os ditos modelos de segunda geração novo clássico, isso é um tema que ocorre muito paralelamente, muito contemporaneamente ali ao longo da década de 80. Então, os modelos novos keynesianos eram tão conceitualmente inovadores e tecnicamente inteligentes quanto os novos modelos clássicos, que desejavam refutar. No entanto, eles não conseguiram alterar o novo curso da macroeconomia iniciada pelo Lucas. Repito, sobretudo incorporando metodologia estocástica, expectativas racionais, a necessidade de microfundamentação do comportamento dos agentes. Então, no que diz respeito à defesa do desemprego involuntário, o surgimento de modelos de busca e correspondência justificou a afirmação de Lucas de que o tópico do desemprego poderia ser devolvido à economia do trabalho em vez de permanecer no centro da macroeconomia. Além disso, a maioria dos modelos novos keynesianos operava dentro de uma estrutura estática, enquanto a perspectiva estocástica, dinâmica, estava se tornando cada vez mais dominante. Gradualmente ocorreu aos novos keynesianos que, se quisessem ter um impacto no desenvolvimento do campo, precisariam usar uma nova linguagem. Isso aconteceria alguns anos depois, sobretudo aí na década de 90,
com os desdobramentos esse impulso que foi dado do desenvolvimento computacional, né, o desenvolvimento de computadores potentes aí para estar incorporando exatamente modelos mais robustos, modelos mais sofisticados, né? Os chamados modelos, né, dos ciclos reais de negócio, né, enquanto os keynesianos aí, como eu havia comentado, né, existe aí é, é, o chamado mundo novo clássico. Na sequência a gente tem paralelamente os chamados modelos de ciclos reais de negócios, que se desdobram contemporaneamente ali ao mundo novo keynesiano, né? É justificável também que o mundo RBC, o mundo dos ciclos reais de negócio, também é conhecido também como os chamados modelos de segunda geração novo clássico. É uma tentativa aí de entender a economia por meio das chamadas flutuações cíclicas, né? Enquanto os keynesianos tentavam aí desafiar Lucas, né, os keynesianos na representatividade aí do pensamento novo keynesiano, outros autores eles tentavam implementar um programa de pesquisa que ele havia iniciado, né, o Robert Lucas, né, sobretudo com a representatividade aí do Kindle e do Prescott, né, e do Long e do Prosser, já no início ali da década de 80, né, onde são duas pesquisas, desenvolvida duas pesquisas, de modo que iniciaram aí a linha de pesquisas dos chamados ciclos reais de negócio, né? Se é que a gente pode se utilizar de pontos importantes ao longo do tempo que podem ser considerados como pontapé inicial, né, dessa corrente de pensamento, são os trabalhos do Kindle e do Prescott e o trabalho do Long e do Prosser, que desdobram aí, que podem ser conhecidos como o início aí dos modelos de segunda geração novo clássicos, né? Ambos tentaram modelar as flutuações de negócios como resultado de choques reais na economia, né? Em vez de choques monetários, como no modelo do Lucas, né? Daí um pouco a diferença. Enquanto o Lucas ali estava interessado em observar em um modelo de equilíbrio geral o efeito que os choques monetários causam nos movimentos, nas flutuações cíclicas, né? Prontamente, os modelos aqui, os chamados modelos de ciclos reais de negócios, eles estão mais preocupados em entender quais são os fatores distanciados ali dos choques monetários que possivelmente podem causar um efeito, uma alteração nas flutuações cíclicas do produto, né? O modelo do Kendall e do Prescott, em linha com o modelo do Lucas, se caracteriza, né, por um ambiente dinâmico estocástico, né? A metodologia estocástica ela ganha muita força a partir dos primeiros desdobramentos ali apresentados pelo Lucas na década de 70, e um papel central para a substituição intertemporal, né? Consumo presente por mais consumo futuro, ou vice-versa, né? Mas também existem diferenças marcantes, né? Para Kindle e Prescott, mudaram para verdadeiros choques tecnológicos, né? Ou seja, inovações tecnológicas possivelmente podem ser determinantes significativos para entender as flutuações cíclicas do produto. Eles abandonaram a linha de pesquisa de informações imperfeitas, né? Os modelos originais apresentados ali pelos novos clássicos, originalmente pelo Lucas, incorpora a chamada hipótese de informação imperfeita, não é? O objetivo do modelo do Kindle e do Prescott de 1982 era mostrar que as flutuações econômicas poderiam ser explicadas como uma consequência do ajuste otimizado dos agentes econômicos, né? A choques tecnológicos exógenos. Então, seu ponto de partida foram os modelos de crescimento ótimo do Ramsey, ainda lá em 1928, né? E o modelo do Cass, né, de escolha intertemporal ali em 1965. Então existe embora ao longo da evolução aí da teoria macroeconômica nós já estamos aí na década de 80, os modelos de segunda geração novo clássico, precisamente os modelos de ciclos reais de negócios, eles são fundamentados nesses modelos de crescimento econômico, né, associado ao modelo do Ramsey e ao modelo do Cass, conjuntamente aí com o modelo do solo, né, porque o que fundamenta ali o modelo do solo é exatamente o modelo do Ramsey, né, e aí é um debate aí que nós precisamos resgatar quando nós formos estudar aí o chamado mundo RBC. Então, é importante distinguir isso, tá, pessoal? Embora os modelos
RBC, Real Business Cycles, eles sejam considerados aí como os chamados modelos de segunda geração novo clássico, existe uma diferença, né? Existe um abandono por parte dos autores dos ciclos reais de negócios daquelas tentativas de explicar eventualmente o efeito dos choques monetários nas flutuações da atividade econômica. Eles partem do pressuposto que os choques monetários, sobretudo por conta do problema da inconsistência temporal, do próprio Kinder, do Prescott, da chamada própria crítica de Lucas, choque monetário não é um canal muito eficiente para nós entendermos o porquê o produto flutua ao longo do tempo. Né? Essa é a lógica. Então, ele se direciona mais para variáveis reais, como variáveis determinantes que possam explicar o porquê ao longo do tempo o produto esteja flutuando, sobretudo variáveis associadas às tomadas de decisão de escolha de otimização dos agentes e a forma como esses agentes otimizam suas decisões frente a choques tecnológicos exógenos, né? E aí, o que ocorre, né? Década de 80, nós observamos aí um fervor entre os Real Business Cycles, um desdobramento ali do mundo novo keynesiano, e a partir da década de 90 ocorre aí uma tentativa de síntese, né? Então, será que existe aí uma tentativa de uma nova síntese neoclássica? E essa nova síntese são os novos keynesianos ou o DSGE? Né? Então, nós estamos agora, pessoal, numa etapa na evolução da teoria macroeconômica muito enriquecedora do ponto de vista dessa tentativa de realinhamento de uma única estrutura analítica. Né? Então, a partir ali dos anos 90, houve um declínio na modelagem do ciclo real do negócio, né? Um surgimento concomitante de um novo tipo de modelos, os chamados modelos geral dinâmicos estocásticos, né? Modelos de equilíbrio geral dinâmico estocástico, o famoso DSGE. Né? Esse movimento deve ser visto como uma mudança endógena e não como uma revolução. Né? Existe uma tentativa aí, sobretudo do pensamento novo keynesiano, que incorpora hipótese de rigidez de preço, incorpora algumas hipóteses de rigidez salarial, né? Resgata a hipótese de expectativas racionais, incorpora a necessidade de microfundamentação dos agentes. Então, o que a gente tem presenciado, o que a gente tem visto aí a partir da década de 90 é que existe uma espécie de realinhamento das teorias. Houve um realinhamento de teorias quando o Hicks, lá em 1937, desenvolveu o modelo ISLM. Lembrem, qual era o objetivo lá do ISLM? Entender um pouco como eu poderia constituir em um único modelo os desdobramentos apresentados pelos clássicos e os desdobramentos apresentados pelo Keynes. O DSGE é um pouco disso, pessoal. É uma tentativa de unificação dessas teorias que estão ali concordando com alguns elementos. Né? O Real Business Cycle, modelos de segunda geração novo clássico, eles são modelos que incorporam a necessidade de microfundamentação, esquecem a ideia dos choques monetários, né? E eles querem saber agora como os choques tecnológicos influenciam no movimento e na dinâmica de escolha de tomada de decisão intertemporal, de necessidade de otimização dos agentes. Os modelos novos keynesianos, eles incorporaram, eles aceitam a hipótese de expectativas racionais, aceitam a hipótese do movimento estocástico. Então, o que está ocorrendo, né, é exatamente uma tentativa de unificação dessas teorias, daí o rótulo de nova síntese neoclássica. Né? A contribuição dos keynesianos para o casamento foi a competição imperfeita, em rigidez, né? Os desdobramentos da escola novo keynesiana ao longo da década de 80 foi incorporar exatamente a ideia de imperfeição do mercado, que originalmente foi esquecido ao longo da evolução da teoria macroeconômica, e junto a isso a necessidade de incorporar problemas de rigidez na economia, além de um foco no papel central do Banco Central. Né? Porque, vejam, o pensamento novo clássico fez com que o Real Business Cycles, de certa forma, esquecesse o papel que os bancos centrais exercem na tomada de decisão dos agentes representativos.
Então, há uma tentativa de incorporação nesse modelo DSGE, nesse modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico, de incorporar alguns elementos que são aceitos tanto pelo pensamento novo clássico, ciclos reais de negócios, quanto pelo mundo novo keynesiano. Né? Então, o que a gente observa é que, ao longo da década de 90, existe essa, desde a década de 90, nesses últimos 30 anos, existe uma tentativa de reunificação e de conexão entre essas abordagens, ou seja, seria essa nova síntese, né? A chamada síntese, a nova síntese neoclássica, ou alguns chamam, a depender da magnitude, do volume de hipóteses associados à rigidez em algumas variáveis, os DSGEs estariam muito mais próximos ao mundo novo keynesiano do que, eventualmente, ao pensamento dos chamados real business cycles, porque exatamente incorpora algumas hipóteses de rigidez. Não é? Uma hipótese muito importante que nós iremos utilizar nos modelos, no nosso modelo novo keynesiano, é a hipótese de formação de preço à la calvo, né? Onde eu tenho uma tentativa de escalonar os contratos e os reajustes de preço, e as empresas elas vão monitorar preços a depender da observação que essas empresas elas enxergam seus concorrentes, porque no mundo novo keynesiano, e sobretudo nesses mundos associados ao mundo DSG, as empresas elas não estão mais num sistema de concorrência perfeita, e sim num sistema de concorrência imperfeita, sobretudo as chamadas concorrência monopolística, né, onde eventualmente eu não posso as empresas elas estão um pouco distantes aí desse sistema tão característico no mundo microeconômico de concorrência perfeita, né? Outro desenvolvimento que surgiu na última década do século XX, né, do século passado, ali na década de 90, foi a política monetária, em particular as regras que os bancos centrais deveriam seguir. Aqui ocorreu uma mudança radical na visão do Friedman, né, sobretudo com o papel ali da taxa de juros. Né. Ao longo da década de 90, sobretudo ali em 1993, e sobretudo também por conta dos desdobramentos dados ali pela observação do Kinder e do Prescott, né, do uso de regras de discricionariedade da política monetária, há uma contribuição muito forte, ali, sobretudo do Taylor, em 1993, quando criou-se lá a chamada regra de Taylor. Então, esses modelos DSG, eles vão começar a incorporar a necessidade desses modelos microfundamentados, estocásticos, dinâmicos no tempo, de incorporar também uma regra de política monetária. Para a gente observar e a gente voltar àquele debate onde, no ambiente de rigidez, com variáveis estocásticas, com um modelo dinâmico, onde os agentes constantemente estão otimizando suas decisões intratemporais e intertemporais, eu quero ver se os choques de política monetária têm efeitos nessas tomadas de decisão desses agentes representativos, uma vez agora que os preços eles não são totalmente flexíveis, né? Embora eu esteja incorporando a hipótese de expectativas racionais, existe um grau de rigidez na economia, né? Uma rigidez de preço, e possivelmente os choques de política monetária podem exercer um impacto na relação que existe entre preço e atividade econômica. Então, pessoal, o que nos resta, né? Ao longo da disciplina, entender toda essa evolução. Né? Então, nós temos aí uma arte onde justifica a apresentação da aula de hoje, né? Dessas duas videoaulas, ela tem esse objetivo de nós mapearmos aí toda a construção das nossas aulas. Né? Então, inicialmente, nós iremos estudar ali, claro, de uma maneira mais sofisticada, né? Tentando aí se distanciar dessas metodologias mais básicas estudadas ali na graduação. Então, inicialmente, nós iremos entrar ali no debate entre os keynesianos e os monetaristas, né? A partir de uma reconstrução do modelo ISLM, incorporando ali a curva de Phillips. Na sequência, nós iremos discutir o chamado mundo novo clássico, com a tentativa de entendermos e demonstrarmos essas duas hipóteses, esses dois apontamentos dos novos clássicos, que é a chamada crítica de Lucas. O que vem a ser essa chamada crítica de Lucas? Né? Vamos modelar isso aí.
e o que vem a ser essa chamada inconsistência temporal da política econômica, que surge a partir exatamente dos desdobramentos da chamada crítica de Lucas. Na sequência, nós iremos adentrar ali aos chamados modelos de segunda geração novo clássico, né, os chamados ciclos reais de negócios, ou Real Business Cycles, com essa tentativa aí de entender a alocação de consumo intratemporal. É importante destacar também que nesse mundo do Real Business Cycles, nós iremos ter que resgatar os modelos de crescimento, né, que fundamentam esses modelos associados ao Real Business Cycles. Né? É uma tentativa aí, de nós até entendermos as hipóteses que estão sendo incorporadas nesses chamados modelos de segunda geração novo clássico. E na sequência aí, nós adentramos nesse período mais recente da evolução e dos desdobramentos da teoria macroeconômica, que é o pensamento novo keynesiano, fundamentado exatamente na hipótese de competição monopolística, né? E também com a incorporação da hipótese de determinação de preço a la calvo, mediante a incorporação também de uma regra de política monetária a la Taylor, né? Para daí nós entendermos o que, contemporaneamente, o que nos dias de hoje, eventualmente, discute-se em macroeconomia. Né? Qual é a fronteira do debate macroeconômico? O que fundamenta as estruturas analíticas que servem, que dão suporte às autoridades, sobretudo às autoridades monetárias, de promover choques de política monetária. É bem sabido que hoje a política monetária ela tem um importante dilema, né, pessoal? E esse importante dilema, não só a política monetária, mas também a política fiscal, tem um importante dilema aí de nós fazermos com que a economia saia desse processo de recessão tão intenso, né? É a maior recessão da história que nós temos. Então, nós temos essa necessidade aí de saber quais são os instrumentos e qual o aparato que os policymakers têm à sua disposição para estar exatamente impulsionando a economia. Né? Seja, sobretudo, nesse debate que é feito convencionalmente aqui na nossa disciplina, sobre um olhar monetário, mas existe um debate também paralelo também à chamada política fiscal. Então, essa videoaula, né, sobre o estado da arte da macroeconomia tem essa tentativa de nós mapearmos todo o nosso caminho ao longo desse semestre do debate que nós iremos fazer das principais argumentações, dos principais desdobramentos da evolução da teoria macroeconômica. Então, um ponto importante de entendimento é saber que a disciplina está sendo construída respeitando a evolução histórica da teoria macroeconômica, com essa perspectiva de entendermos o que representa hoje a fronteira de discussão da teoria macroeconômica. Ok, pessoal? Então, até a próxima videoaula.